A preservação do patrimônio histórico é essencial na arquitetura. Restaurar essas edificações restabelecendo sua integridade promove proteção e conservação histórica e cultural desses espaços. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nessa temática e falar tudo sobre o restauro do patrimônio histórico na arquitetura. O patrimônio histórico é um elo que conecta gerações, narrando histórias e tradições que moldaram nossa identidade social. E para essa conversa, nossa entrevistada de hoje é Thaís Toscano, especialista em contextos urbanos e mestre em patrimônio histórico. Seja bem-vinda a Morar Bem, Thaís. Oi, Kaique. Obrigada pelo convite. Adorei estar participando desse programa. Olha só, Thaís, para a gente começar, eu acho que o que é básico assim, para a gente... Para tu explicar também para quem vai acompanhar esse nosso bate-papo, como é que tu defines, assim, de fato, o conceito de patrimônio histórico e qual é essa importância dessa preservação no contexto urbano? Olha, a palavra patrimônio por si só, né, ela tem tantas dimensões, né, e falar do que é patrimônio talvez seja uma tarefa assim muito complexa, né? Porque a gente pode falar de vários tipos de patrimônio, né? Patrimônio natural, patrimônio artístico, patrimônio histórico, né? Mas na realidade o elo que liga, né, esse conceito de patrimônio é a memória, né? E você criar laços com essa memória, laços que tenham sentido no presente, né? Então, às vezes, muita gente me pergunta por que a gente preserva o patrimônio, né? O que é a preservação? Por que as pessoas têm essa vontade de preservar o patrimônio? E a primeira coisa que eu acho que é aquela respostazinha pronta, né? Porque a gente quer deixar isso para gerações futuras, né? Na realidade, eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente preserva para nós mesmos, porque a nossa vida é muito fugaz, é muito rápida, né? E então o homem ele sente uma certa estabilidade com o patrimônio, né? Por exemplo, o Teatro da Paz está aí há sei lá quantos anos, né? E ele supera gerações, né? Então ele é uma referência identitária também. Ele dá uma certa estabilidade para a gente, né? Ele é um referencial. Até porque nessa aplicação, quando a gente fala dessa maneira de preservação, a gente não deixa de também estar contando uma história, né? Claro. Exato, que a história ela tá sendo contada, vai ser repassada, mas é uma história que começou muito lá atrás. Exatamente. Né? E a gente sabe que a arquitetura é algo que não se anula, né? A gente não anula a arquitetura pretérita, né? Quando a gente estuda a arquitetura é uma disciplina que a gente... Ela é cumulativa, né? São layers, né, diferentes de aprendizado. Então, você consegue, às vezes, de uma arquitetura que está lá atrás, né, você consegue tirar frutos para o hoje, para o contemporâneo. Uma somatização de projetos, de evolução de tudo isso. Exatamente. E aí, quando a gente está falando nessa situação do patrimônio em si, tu consegue resumir de uma forma sucinta essa diferença da restauração e a conservação e a reabilitação no contexto histórico, assim, qual seria a definição? Sim. E assim, a diferença? A gente tem muitos nomes, né? Muitas nomenclaturas. A gente tem, por exemplo, a restauração, a gente tem a reabilitação, a gente tem a adaptação, a gente tem a requalificação. Mas eu acho que a palavra do momento, né, a tendência do restauro, assim, da gente falar do patrimônio é a regeneração. Eu acredito muito nessa palavra, né? Eu acho assim que a restauração ela vai funcionar quando a gente tem realmente um objeto artístico. Por exemplo, a Catedral de Belém, né? Eu vou restaurá-la. E às vezes, Kaique, é muito interessante porque no mesmo projeto a gente tem dois tipos de intervenção. Eu posso restaurar e eu também posso requalificar, eu também posso readaptar, né? A gente fala de readaptação quando a gente vai impor um novo uso para aquele prédio. Mas mas quando eu faço, por exemplo, um projeto de uma intervenção para um novo uso, existem aspectos desse projeto que eu também posso enquadrar como restauração. E tu achas que a sociedade ela tem uma dificuldade de entendimento disso? E agora nesse lugar transformaram nisso, não tem nada a ver, porque antigamente funcionava assim. Tu achas que existe essa dificuldade? Eu acho que a sociedade recebe de uma maneira... Eu acho que a sociedade ela tem estado mais presente nessa discussão, o que me enche de alegria, né? Então, assim, a sociedade civil, ela está participando. Antigamente, imagina, a minha primeira experiência com esse tipo de tema, né,
Eu estagiei no IPHAN logo no início da minha faculdade. Então, eu sentia que a sociedade ela não se engajava tanto nesse tema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a sociedade se engaja. A gente tem aí, por exemplo, um projeto que eu acho super bem sucedido, que é o Circular, né, onde você abre aquele patrimônio, a cidade velha, né, para muitas coisas, economia criativa, ou seja, a sociedade está engajada. Acho que como a gente tem informação muito mais fácil agora, a gente tem acesso a essa informação, acabam que as pessoas têm também esse conhecimento de poder participar. Claro, e assim, eu acho que o patrimônio era sempre muito restrito àqueles meios acadêmicos. Isso não é legal, né? O patrimônio, ele precisa ser de todo mundo. A gente precisa, na realidade, a gente precisa se apropriar do patrimônio, né? É só assim que a gente vai preservar. Aí tu falando realmente de se apropriar, de entender como isso tudo funciona. Quais são, assim, os principais desafios, assim, de fato, que a gente enfrenta para iniciar um projeto de restauro, uma edificação histórica? Primeiro, eu acho que tem um certo receio das pessoas. Bom, primeiro é bom pontuar, né, que eu também tenho visto que os clientes, as pessoas que querem restaurar, né, antigamente era o Estado. A gente praticamente só via a restauração vinculada ao poder público, né? Seja governo federal, municipal ou estadual. Hoje em dia, não. E é bom até a gente fazer esse parênteses, né? Para falar da tua opinião, não, mas da tua experiência em relação a Belém, que eu acho que a gente ainda está caminhando num processo. Com certeza. Né? Eu acho que a gente vem num processo diferente de outros estados brasileiros que já tem um trabalho muito forte. Eu acho que Belém está começando a respirar melhor esse processo. Então, no meu escritório, por exemplo, eu me surpreendo porque eu tenho tido muitas encomendas de pessoas que querem restaurar, né? De pessoas privadas querendo associar a sua marca, querendo associar, enfim, o seu escritório, até morar numa casa antiga, né? Isso é muito legal. Não, e eu acho isso até realmente de fato fantástico. A gente está vendo agora que estão acontecendo essas Olimpíadas na França, em Paris, né? E a gente vê que essas ocupações todas parisienses, elas funcionam de maneira natural no contexto deles de vida. Então é normal, e eles entendem que aquele ambiente não vai ter ar-condicionado e ponto. E realmente a gente tenta fazer esse caminho, porque eu penso muito nisso também. Eu já tive, claro que eu tive vontade de ter um escritório numa casa antiga, de poder ocupar. E eu acho que o que está acontecendo no movimento da cidade é exatamente isso, é de ocupação. Exatamente. É de ocupação desse centro histórico e colocar ele como nosso, como parte nosso, né? Exatamente. Esse foco da nossa cidade, da Amazônia, é uma arquitetura muito bonita, que é toda de influência europeia. Então o que a gente vê lá, a gente tem exemplos na nossa cidade e são assim fantásticas, né? Porque eu acho que esse movimento ele vai ser cada vez mais crescente dessa ocupação, né? Eu tenho muita esperança de que sim, né? Acho também que gosto muito de enfatizar, né, que não é só porque a gente tem uma estrutura antiga, de um prédio antigo, a gente tem que fazer uma arquitetura antiga. Não. Né? Inclusive, a própria teoria do restauro, né, porque o restauro tem uma teoria aí de séculos, né? Ela preconiza justamente o contrário, né, que a gente precisa fazer um projeto contemporâneo para a gente mostrar que essa arquitetura é uma arquitetura do século XXI, de 2024. Né? Atual. Então, assim, é muito interessante, eu adoro, né, projeto que você tem essas temporalidades diversas, né? Você tem uma estrutura antiga, mas você tem uma arquitetura de interiores super moderna, você tem um anexo moderno, com um desenho contemporâneo, com materiais contemporâneos. Então, é mais ou menos assim que eu ajo, né, que eu faço meus trabalhos. Esse movimento que ele tem, como tu acabaste de falar, ele tem ocorrido de outras maneiras, de outras vertentes. Inicialmente, a gente também só acompanhava quando as construtoras, com uma dificuldade de ter um terreno, pegavam esses terrenos que sejam ali pela governador, por esse nosso entorno, né, entorno do centro histórico, tinha um casarão e às vezes precisavam fazer do uso desse terreno para fazer a implantação do condomínio, do prédio, e a gente só percebia ali, mas a construtora agora vai ter esse casarão. E aí a gente começou a ver essa valorização, dessa preservação desse patrimônio. Isso foi muito importante para o início dessa construção, não foi? Com certeza. Eu acho assim que o patrimônio ele é um diferencial.
né? Eu costumo dizer assim que a gente não pode achar que o patrimônio ele é um empecilho, né? Eu acho que o patrimônio ele é uma oportunidade, inclusive de negócios, né? Eu também acho que a gente precisa colocar o patrimônio nessa equação. O patrimônio diferencia, o patrimônio agrega valor, o patrimônio ele mostra, né, uma responsabilidade cultural, ele gera pertencimento, ou seja, eu acho que é tudo de bom você entrar nessa maré, sabe? Tu praticamente já me respondeste o que eu ia acabar de te perguntar agora, assim, o que tu achavas era que aqui em Belém, falando da cidade mesmo, né? Qual seria essa tua visão dessa importância dessa preservação do patrimônio tu já falaste do que Belém é uma cidade super interessante e né, Kaique? A gente sabe, não é porque nós somos paraenses, né? É uma visão mesmo crítica. Qual é a cidade que teve o privilégio de ter um Lande projetando? Um Lande que era um super arquiteto bolonhês, discípulo dos Bibiena, ele vem aqui e constrói, né? Tivemos uma Belle Époque também, que foi, enfim, um marco para a arquitetura. Ou seja, a gente tem exemplos de arquitetura importantíssimos. E acho, tá, que Belém é um celeiro de bons arquitetos. Sempre foi, né? Eu acho que a gente tem aqui muitos nomes da arquitetura, inclusive contemporaneamente, né? Posso citar aí alguns, inclusive o Dr. Paulo Chaves, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante muitos anos. Foi um grande transformador da nossa cidade quando se trata de obras, né, e patrimônio. E arquitetos mais recentes, eu acho que nós temos muita qualidade de arquitetura e está na hora da gente mostrar isso, né? Não, e quando tu falaste agora do período da Belle Époque, que às vezes parece que é a maneira de como se a gente se posiciona no Brasil, né? Tipo assim, Belém existiu por conta do período da Belle Époque, né? Aí surgiu Belém e Manaus. E aí eu ia te comentar exatamente sobre essa nossa estrutura que a gente tem desse período que foi muito rico e foi muito importante para o nosso desenvolvimento. E a gente tem uma grande obra que é mundialmente conhecida, que é o Teatro da Paz. Eu não tenho uma vez que eu tenha ido assistir um espetáculo lá nacional que o artista ou a banda não finalize sua apresentação elogiando aquele espaço, elogiando essa riqueza, essa cultura, não só cultura como um todo, como espaço, como um templo de arte e arquitetônico, né? E isso assim, é muito válido para a nossa história. Nós somos bairristas, é claro que a gente quer falar de Belém, a gente quer sempre enaltecer a nossa cidade. E essa construção, eu queria que tu falasses só um pouco do que é especial o Teatro da Paz. O Teatro da Paz primeiro que agora ele tá tanto o Teatro da Paz como o de Manaus, eles estão se candidatando, né? Isso já é um sonho de muitos anos atrás, né? Isso daí não é de agora, é um movimento que já vem, acho que umas décadas, talvez, uns 10 anos, deles dois são candidatíssimos a patrimônio da Unesco, né? Patrimônio mundial. Então, assim, o Teatro da Paz, a coisa que eu trabalhei nas restaurações do Teatro da Paz, eu conheço o Teatro da Paz, enfim, conheço o sótão, conheço o telhado, eu conheço exatamente por isso que eu sabia que tu vasculhaste das coxinhas, tudo. O Teatro da Paz ele tem uma história interessante, né? Porque ele foi construído primeiro ali pelo século XIX, finalzinho do século XIX, por um arquiteto, engenheiro, na realidade, militar, porque, enfim, naquela época não se tinha arquitetos, né, assim, e ele sofreu uma grande reforma em 1906, já no governo do Augusto Montenegro, né? E aí o Augusto Montenegro, ele traz para dentro do teatro toda aquela decoração interna que a gente vê, né? Então, foi o plafond do De Angelis, né? O De Angelis também tinha pintado o foyer, mas infelizmente pegou fogo. Eu acho que na década de 50, 60, alguma coisa assim, o pano de boca, o douramento, enfim, todo aquele valor agregado, aquela arquitetura decorativa, né? Arte decorativa, é o Montenegro que insere no teatro, né? O teatro é clássico, né? Ele tem uma arquitetura muito elegante, muito pura. Mas a coisa mais interessante dele é a modernidade, Kaique. É impressionante os bastidores do teatro, né? O teatro... Eu particularmente não conheço os bastidores. Quando tu falas em modernidade, eu entendo ali externamente aquelas cadeiras aplicadas pelo calor da nossa região, que ainda eram de
de palhinha, porque realmente não era refrigerado, isso já te dá um conforto, diferente de um teatro normal dessa época, que tu irias com certeza ter uma cadeira de tecido, Sim. que seria mais desconfortável para o nosso clima. A acústica é fantástica, né? Você vê que os artistas não precisam, enfim, gritar para todo mundo ouve tudo no teatro. O Teatro da Paz ele tem um fosso acústico, que é a cisterna, na realidade, porque é um fosso de água, né, que também desempenha uma função acústica, né, de não deixar o som reverberar tanto, ela absorve o som. Né? Então, não conheço outro teatro no Brasil que tenha um fosso acústico. Né? Você consegue tudo, o teatro ele é completamente aquartelado, ou seja, se você quiser que algo saia de baixo, né? Tipo assim, se tem na produção alguma coisa que venha de baixo, vem, porque ele é todo aberto, ele pode se abrir, né? E pode subir, tem elevadores, enfim, esses elevadores já foram colocados na restauração. Mas ele era um teatro, né? Sempre foi um teatro muito moderno, muito equipado, né? O que parece assim uma... O que é fantástico, realmente ele é o nosso maior palco lindo, daqui da Amazônia. E não sei se tu pode até exemplificar em relação ao teatro, mas, ou então com outro tipo de construção de restauro. Quais seriam essas técnicas assim e essas tecnologias que são mais utilizadas nessas restaurações desses prédios históricos, assim, tipo assim, um básico, bora dizer assim? A gente tem uma certa peculiaridade nos projetos de restauro, né? Os projetos de restauro, eles não são... não é um projeto de arquitetura básico, como a gente conhece, né? Porque o projeto de restauro exige todo um estudo prévio, né? E uma das coisas que a gente tem que estudar é esse sistema construtivo do restauro. Como Belém é uma cidade antiga, né, a gente tem aí muitos sistemas construtivos. Por exemplo, desde pedra, de parede de pedra, né, que eu posso te citar todas aquelas grandes obras ali da Cidade Velha, do núcleo inicial da cidade, né, Catedral, enfim, Santo Alexandre, e outras, né, que tem uma arquitetura realmente uma parede de pedra, que aí vai demandar uma tecnologia diferente, vai demandar um conhecimento diferente para que você possa intervir naquilo, né? Até uma arquitetura, um sistema construtivo mais contemporâneo da Belle Époque. Né? Só que todos esses sistemas construtivos, desde o colonial até a Belle Époque, eles são sistemas tradicionais, não são sistemas construtivos iguais aos nossos, que a gente tem pilar e viga. Né? Ou seja, geralmente as paredes são autoportantes, os materiais tijolo maciço, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for intervir nessas estruturas antigas. Que não se repetem, né? Então, tipo assim, cada construção é uma construção realmente independente. Exatamente. Então, é um tratamento totalmente específico para cada edificação. Exatamente. Por isso que antes você tem que fazer análises para saber que tipo de reboco é esse que está aqui, né? É um pré-projeto muito grande, diferente de um apartamento grande. Padrão, Exatamente. ou na verdade de qualquer outra construção. Ele tem um pré-projeto, ele tem um antes muito longo, muito extenso. De muita pesquisa. Antes de você chegar numa definição de como nós vamos seguir. Falando até um pouco disso, como é que essas legislações elas funcionam nessas regulamentações? A gente trabalha com regulamentações locais, ou falando de restauro, a gente trabalha com uma legislação internacional para influenciar de fato nesse processo? Na realidade, essa legislação que a gente tem hoje, né, aqui em Belém, por exemplo, nós temos 3 níveis de legislação. A gente tem o nível municipal, que tem jurisdição nisso é a Funbel. A gente tem uma jurisdição estadual, que é o DEPAC, ligado à Secult, e a gente tem uma legislação federal, que é o IFAM. Né? O Pará tem muitos monumentos tombados pelo IFAM. Né? Bem, mas toda essa legislação, esse arcabouço legal, né, essa legislação ela vai te dar parâmetros. Né? Algumas leis mais genéricas, como é o caso da estadual e da federal, e outras mais específicas, como o caso da municipal. Porque, na verdade, a minha pergunta, eu estou te fazendo essa pergunta, porque quando a gente fala de Belém, ela é muito jovem em relação a uma cidade europeia. Exatamente. Entendeu? Era isso que eu te perguntar, se a gente usa esse parâmetro internacional. Usa, porque assim, antes, essas legislações todas, elas foram criadas a partir de toda uma conversa que já se tinha, né? A partir das teorias do restauro, né, que elas estão postas aí desde mais ou menos a Revolução Industrial,
né? E as cartas patrimoniais, né? A primeira carta foi a carta de Atenas, dos ciãs, depois a gente teve a carta de Veneza, né, da década de 60, que ela começou a parametrizar o patrimônio. Então, essa lei, essa legislação que a gente obedece hoje em dia, elas são fruto, né, de toda uma discussão prévia internacional. E o Brasil, ele é signatário disso. Então, por exemplo, todas essas diretrizes de patrimônio, isso é universal, né, dentro daqueles países que assinam, né, aquilo. Porque é engraçado, né, Kaique, por exemplo, o Japão. O Japão, eles não têm uma relação com o patrimônio como a gente, como nós ocidentais, né? Nós ocidentais, a gente quer que o patrimônio seja longevo, né? Então, eu pego, por exemplo, a Pietà, né? A Pietà, hoje em dia, ela está dentro de uma redoma de vidro. Dentro dessa redoma de vidro é uma temperatura, pressão, umidade, 24 horas monitorado. Monitorada para né? a vida longa dela. Exatamente, porque o objetivo é que ela dure o máximo que ela pode durar. No Japão não é assim. No Japão, de 20 em 20 anos, eles desconstroem todos os templos e reconstroem de novo. Porque para eles não é o objeto em si que deve ser restaurado, que deve ser preservado. Para eles o que deve ser preservado é o modo de fazer. Então eles fazem aquilo sempre da mesma maneira. Eu tinha zero essa informação. E é tão lindo. E é engraçado que não combina com se tu me falasse assim, de Japão, o que eu ia imaginar? Super high-tech. Uma cultura, não, e uma cultura milenar, eu ia imaginar que eles iam de fato ser... E uma cultura milenar, então, mas na minha cabeça não casa. Entendeu? Tanto que quando a gente pega, por exemplo, um projeto do Kengo Kuma, né, que é um arquiteto contemporâneo, e você vê alguns projetos dele, como ele usa madeira, que ele não coloca um prego ali, que é tudo um sistema de encaixe. Esse sistema de encaixe é milenar. Olha que bonito, né? É uma história que não termina, porque você se apropria daquelas técnicas da tradição de fazer, né? E você vai construindo de novo, fazendo de novo. Aquelas marcenarias todas de encaixe, que deve dar um trabalho. Se a gente entregar para alguém aqui todo detalhado, ninguém vai fazer. Ninguém faz. falando exatamente disso, de como a gente aborda essa integração do elemento novo, arquitetônico, nesses edifícios históricos. Como é que a gente vai conseguir ter essa harmonização do novo e do antigo, Isso até vou te dar um exemplo. Eu lembro muito quando o Feliz Lusitânia foi entregue, falando um pouco de Igreja de Santo Alexandre, que foi mais ou menos assim um marco ali, um início, né? Muitas pessoas não entendiam o porquê daquelas cadeiras dentro do que era a antiga igreja, né? Que virou uma nave. No caso, hoje ela é uma sala de concerto, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que muitas pessoas falavam assim, não, mas como é que não tem banco de igreja? Por que colocaram essas poltronas de escritório aqui? Fala um pouco disso pra gente e desse porquê. Por que aquilo foi inserido daquela maneira? Eu acho, assim, todo projeto de restauro não é matemática, né? Tanto que a gente fala de teoria do restauro. Ora, se tem teoria, é porque tem variável, tem interpretação, né? Senão a gente não teria uma teoria. Mas o importante é que eu acredito firmemente nisso. Eu acho que só resta uma maneira do patrimônio sobreviver, né? E dele ser conservado. A única maneira é que nós possamos usá-lo, né? Nós contemporâneos que vivemos em 2024, a gente precisa usar esse patrimônio, né? Esse patrimônio precisa fazer sentido na nossa vida. Então, um ar-condicionado, uma cadeira de tecido, isso é absolutamente irrelevante no meu ponto de vista, né? Porque o mais relevante é que as pessoas estão ali dentro, né? Estão usando aquele espaço, e o espaço, por mais que tenha tido essas adaptações contemporâneas, ele não perdeu a leitura e nem a autenticidade dele em nenhum momento. Porque pode existir essa confusão do entendimento, na verdade, de que eu vou estar conservando, deixando ele de lado guardado,
não tendo acesso, não tendo visitando, olha, tá aqui, não tá conservado, ninguém entra, ninguém pisa. Quando, na verdade, a melhor conservação é o patrimônio estar em uso. E, por exemplo, tu tocaste em Paris, né? Olha lá, todo mundo usa tudo, as pessoas moram nos prédios antigos, né? Enfim, nossa, tem prédios lindos em Paris, né? A gente pode até que todo mundo conhece, que já é batido, é o Louvre, né? A pirâmide do Louvre. Olha lá, uma pirâmide super, enfim, translúcida, super, né? Ali contemporânea, na frente aplicada de uma maneira totalmente... E tem enfim, um shopping lá embaixo, né? É metrô, é loja, enfim. Eu acredito muito... Eu gosto muito de citar uma música do Caetano, que ele diz assim, eu acredito em muitas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Né? O meu sonho era que tudo isso acontecesse ali na Praça do Carmo. Tu sabes que a Praça do Carmo é um xodó, xodó de todo paraense. É nosso sonho é que aquilo seja habitado, porque eu vejo muito ali que o centro histórico, na verdade, ele funciona bem em várias capitais brasileiras, né? A gente vê ali como o Pelourinho dá certo, como o centro de Recife, no Marco Zero, funciona. Olinda funciona muito bem. O próprio Rio de Janeiro, com a Lapa e o entorno ali também, com bares, com restaurantes. E parece que a gente não consegue ver essa adequação desse movimento. Não sei se as pessoas e a sociedade ainda acham que é um espaço marginalizado. Quem tem que ocupar esse local? Quem é que vai chamar o público para esse lugar? É falta de incentivo do governo para eu assumir, sei lá, quero colocar meu escritório num prédio antigo, vou ter algum incentivo? Eu acho que a gente tem problemas com relação a isso. Os incentivos são poucos, né? Por exemplo, o que a gente tem aí é uma isenção de IPTU, que é pouco para quem vai fazer um projeto, enfim. Mas o fato é que eu acho que nós, como sociedade, a gente também precisa, às vezes, somos nós que temos que impor isso, sabe? A gente que tem que ocupar e tem que formar e tem que construir essa onda, sabe? A gente tem que construir, a gente não pode mais deixar as coisas na mão. Na verdade, a grosso modo, ela tem que arregaçar as mangas e colocar para funcionar e não ficar esperando, né? E assim, eu tenho ficado contente porque eu acho que as pessoas estão começando a mudar a sua mentalidade, né, com relação ao patrimônio. Eu até, inclusive, vejo uma movimentação dessa muito grande das pessoas indo buscar. Não sei, eu te confesso, eu não sei se já é um movimento pré-copy das pessoas quererem se enquadrar, se encaixar e se colocarem nesse modo. Não, eu contribuo com a preservação do patrimônio, a minha história é essa, assim. Não sei se é isso, mas se for, já ajuda, porque é um patrimônio a mais que a gente resgata, né, que coloca para uso, né? Que eu acho que não deixa de contar a história da cidade. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes hoje em dia, né? Os nossos clientes. Eu percebo, por exemplo, que a arquitetura, ela tem... eu acho que ela está mudando um pouco, né? A pessoa, ela não quer mais um projeto. A pessoa quer uma experiência. Não é verdade? Eu acho, assim, que todos esses fios que antigamente eram soltos, hoje em dia estão muito conectados. A pessoa tem muito mais consciência do que ela vai comprar. A pessoa tem consciência dos impactos ambientais. As pessoas querem comprar marcas que tenham responsabilidade social, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão assim, seletivas, né? E eu acho que o patrimônio entra nesse jogo. Entra nessa listagem de prioridades e vibes, que eu acho também, Thaís, que complementou, isso é um complemento e um movimento que vem gerando ali desde a pandemia, né? Eu acho que as pessoas eu acho que deram uma concentrada, deram uma centrada, entenderam que realmente o mundo está funcionando de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Então, essa situação, inclusive, da sustentabilidade muito forte, né? De você implementar uma obra dessa, como são os dejetos, como são feitos os descartes todos. Isso é muito importante para uma obra em si, né? Muito. E eu acho que os clientes e os arquitetos são cada vez mais conscientes disso. Não, eu concordo plenamente contigo em relação a isso, porque eu acho que isso vai ser um processo que ele vai ser... A gente está subindo o degrau ali e daqui a pouco ele vai
ele vai virar normal. Ele vai estar estabelecido, né? concordo. E Thaís, assim, com o avanço dessas tecnologias de digitalização, os mapeamentos de 3D e realidade, como é que isso tem impactado para a tua facilitação de trabalho no restauro em si? Porque antigamente era muito mais difícil quando tu só tinha planta, né? Hoje em dia a gente tem scanners, né? Que, enfim, eles vão escaneando tudo e já vão te dando a forma das coisas, enfim. Imagina o que é tu desenhares, né? Um prédio antigo, cheio de detalhes, de côncavos, convexos, curvas, né? Então é difícil. Tu mapeares todos os danos, né? A gente tem um ganho aí muito grande de tempo. Com certeza. De tempo, né? E na verdade, o tempo ele vai nortear muita coisa, porque no final das contas, para quem está executando também, tempo é dinheiro, né? Então quanto mais tu perde ali, tu mais vai tendo prejuízos no decorrer da obra, e aí isso te dá uma acelerada na tua execução. No meu escritório, por exemplo, a gente está assim a gente migrou completamente do AutoCAD, que a gente não usa mais, para o Revit. Para o Revit, né? Que é uma tecnologia já bem... Então, por exemplo, pode ser, num primeiro momento, que haja uma certa demora, mais do que se eu fosse fazer uma coisa no AutoCAD, mas ele já te modela tudo, né? A gente não fala nem mais de desenho, né? A gente fala de modelagem hoje em dia. Então, depois desse início, né? Depois dessa modelagem, é muito mais rápido tudo. O processo é muito mais rápido. Facilita a gente ganha muito tempo. Facilita o dia a dia do escritório e de tudo lá na frente. Total. E essas técnicas de construções tradicionais nos projetos de restauro, elas ainda são utilizadas e ainda precisam, né? Precisam, porque assim, o próprio sistema estrutural, ele também é algo a ser preservado. Por exemplo, eu pego uma casa que ainda tem um sistema estrutural tradicional, né? Barrotes, piso. Eu não vou chegar lá, vou demolir o que tem dentro da casa e vou, claro, dentro de um projeto de restauro, né? E vou colocar uma laje, né? Uma laje com pilar. Ou seja, eu preciso resgatar aquele sistema estrutural. E para eu resgatar esse sistema estrutural, eu preciso dessas pesquisas prévias, eu preciso de alguém que conheça a estrutura, alguém, por exemplo, a gente tem algumas empresas de engenharia já muito acostumadas a trabalhar com restauro aqui em Belém. Isso é muito bom, porque nessa esteira, né, desde 2000, quando o Dr. Paulo ele começa a fazer aquelas grandes obras de restauração, esse movimento ele foi também equipando essas empresas. Né? Ou seja, ele foi dando know-how para essas empresas. Então, hoje em dia, a gente tem algumas empresas que trabalham muito bem com restauro. Porque eu ia te perguntar exatamente qual seria a importância dessas técnicas, dessas aplicações nesses restauros. Mas eu também entendo que, na verdade, a maneira que tu vais executar, seja a edificação, o processo, na verdade, tu não vais utilizar somente a técnica tradicional, né? Tu acaba que ele é misto. Exatamente. Porque tu não tem como seguir só numa linha, né? Então, essas técnicas tradicionais, elas ainda são presentes hoje em dia, claro, no restauro e numa construção, mas também já com a ajuda e o amparo da tecnologia. Com certeza, claro, com certeza. E a gente só tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes uma especificação errada, a gente cria uma patologia no prédio que não tinha antes. Então, até o tipo de tinta que a gente vai usar, o tipo de argamassa que a gente vai usar, né? Se usa cimento ou não usa cimento. Geralmente não se usa cimento em prédio histórico, porque ele vai trabalhar errado e ele vai gerar uma patologia futura. Ou seja, é toda uma gama de conhecimentos tecnológicos também que é preciso ter para poder fazer uma obra de qualidade de restauro. E tu falando assim da gente criar essa patologia num prédio histórico, a gente tem que raciocinar igual até inclusive o corpo humano. Claro. Assim, para ficar mais fácil de exemplificar, né? Eu fazia uma movimentação no médico com a minha filha que tem 11 anos e às vezes é o mesmo sintoma, tu trabalhar num senhor, então, tipo assim, são riscos, né? Então, é muito mais trabalhoso tu errares no patrimônio do que eu errar na minha obra nova, que a gente vem e conserta tudo que não tem problema nenhum. E tu falaste uma coisa interessante, que no restauro se usa muito o jargão médico. Então, por exemplo, a gente fala patologia, a gente fala de sintomas, a gente fala de lesão, a gente fala de diagnóstico, de prognóstico, ou seja, dentro da teoria do restauro, né, das diretrizes do restauro, a gente usa muito o jargão médico.
Ai, que fantástico. Então, doutora também, mestra, doutora em patrimônio histórico. Olha, Thaís, esse nosso papo foi incrível, passou rápido. E eu tenho uma pergunta, assim, minha última pergunta para te fazer, que eu acho que é a mais simples de todas, assim. Para ti, de fato, o que é morar bem? Olha, para mim, morar bem é você estar bem no lugar onde você mora, né? Eu acho que as pessoas elas precisam entender, né, que a sua casa é aquele lugar que elas têm as suas memórias, as suas raízes e as suas afetividades, né? Eu, assim, jamais moraria num lugar que eu entrasse assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu acho que todo mundo gosta de morar num lugar que você se identifique. Eu estou te falando isso, Kaique, porque não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas, elas procuram algo numa revista, por exemplo, né? Eu quero assim. E na realidade, quando a pessoa se muda, é um vazio, né, existencial que aquilo dá, que eu acho assim que você precisa ter a sua identidade, né? Eu sou absolutamente contrária àquele discurso, isso daqui não faz, que isso é cafona. Não, gente, eu acho que cafona é você não estar feliz aonde você mora e é você não se identificar com aquele lugar, né? Então, cabe a nós arquitetos ouvirmos os nossos clientes, né? Entendermos, assim, enfim, a vida deles, tentar, porque a gente é um pouco psicólogo, né? A gente tenta entender ali aquela dinâmica para que eles possam se sentir parte integrante daquilo, né? Eu acho que é isso. E não tem pior coisa do que a gente não se sentir bem dentro da nossa própria casa, né? Não é? Porque senão eu morava no hotel, não é verdade? Perfeito. A gente quer morar em casa, né? Que a gente, enfim, que a gente tenha... Em casas de verdade, na verdade. Que tenham sentimentos, que tenham aconchego. Que tenham sentimento e aconchego. Para mim, isso é fundamental. Poxa, Thaís, obrigado. Eu queria te agradecer por esse nosso bate-papo incrível. Acho que a gente aprendeu aqui, eu acho que todo mundo vai aprender um pouco mais sobre o que é, de fato, preservação e restauro. Queria agradecer a tua presença. Nossa, fica à vontade se tu quiseres deixar teus contatos, onde a gente te acha nas redes sociais. Meu Instagram é super fácil, é Thaís Toscano Arque. E a gente está aberto para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Enfim, é sempre um prazer falar de patrimônio e um prazer estar contigo também. Obrigada eu. E a gente encerra aqui mais uma edição do Morar Bem. A gente se encontra no próximo episódio dessa websérie com um novo tema e um novo convidado. E não esqueçam de acessar as áreas especiais de oliberal.com/morarbem para ter acesso a esse e outros mais conteúdos. Até a próxima!